Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso devocional diário. Voltamos hoje a analisar o verso que aborda a herança dos levitas. Josué 13,14 nos diz: Tão somente a tribo de Levi não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhes tinha dito. Será mesmo que os levitas não receberiam terra alguma? Seria o Eterno injusto? É evidente que não. Deus é justo em tudo quanto faz. Então, procuremos entender um pouco mais essa situação. Para isso, vamos ler, obviamente, na Torá. Números capítulo 35, nos diz a partir do verso 1. Disse mais o Senhor a Moisés. Primeiro perceba que foi Deus quem disse. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Dá a ordem aos filhos de Israel, que, da herança da sua possessão, deem cidades aos levitas em que habitem, e também em torno delas dareis aos levitas arredores para o seu gado. A primeira coisa a se perceber aqui, é claro, dentro dos territórios das tribos, elas dariam cidades aos filhos de Levi, e não apenas para eles, teria também um espaço para os animais dos levitas. E o texto segue dizendo no verso 4, os arredores das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1.000 côvados ao redor. E aí segue falando, de cada lado 2.000 côvados. Mas no versículo 6, nós temos um aspecto ainda mais relevante. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, 6 haverá de refúgio, as quais dareis para que, nelas, se acolha o homicida. Além destas, lhes dareis 42 cidades. O levita acolheria em suas cidades todo aquele que involuntariamente matasse alguém. Estas cidades seriam chamadas de cidades de refúgio. E aí vem uma pergunta. Se você ou um familiar teu tivesse cometido um crime grave desse, ainda que fosse sem querer, seria bom ou seria ruim ter uma cidade de refúgio por perto, para você se abrigar e ser acolhido? Claro, seria bom se a cidade fosse perto. Mas quem é aquele que acolhe as pessoas que fazem coisas erradas? Acolhe com amor. O levita. Além do serviço do Eterno, dos sacrifícios, de cuidar da casa de Deus, o levita ainda deveria ser acolhedor para com o pecador, cuidar dele. E o texto segue dizendo no versículo 7 e 8, todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arredores. Quanto às cidades que derdes de herança aos filhos de Israel, se for numerosa a tribo, tomareis muitas, se for pequena, tomareis poucas. Cada um dará das suas cidades aos levitas, na proporção da herança que lhe tocar. Ainda que muitos não compreendam, Deus mostra aqui que quanto maior fosse a tribo e a sua herança, mais aquela tribo deveria ceder espaço para o levita. Com isso aprendemos que o levita estaria no meio de todas as tribos, quer fossem grandes, quer pequenas. Todas teriam o privilégio, e você deve entender como privilégio, de ter levitas cuidando delas, e essas tribos cuidando deles. Isso é irmandade. Sabe quando as pessoas dizem, seria tão bom ter uma congregação aqui perto? Seria tão bom se Orochi morasse na minha cidade? Isso é alguém que percebe os benefícios do sacerdócio. Mas o quanto essa mesma pessoa contribui para com o seu sacerdote? Uma coisa é reconhecer o benefício para si próprio. Outra é praticar o dever para com aquele que cuida da sua vida espiritual. Houve um episódio na Bíblia que retrata bem essa situação. Neemias capítulo 13, versículo 10 ao 12 nos diz: Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: Por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então
todo o Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Na reconstrução de Jerusalém, o governador Neemias viu que ninguém dava o dízimo e ele, com isso, repreendeu o povo. Os levitas não reclamaram, mas eles tiveram que abandonar a obra para cuidar do seu campo e dali tirar o sustento da família. Pergunto, isso foi bom para a vida espiritual de Israel? De novo, é evidente que não. Se queremos ter uma vida espiritual melhor e sentirmos a proteção divina, sejamos capazes de atentar para como temos tratado o nosso sacerdote. Talvez, ao cuidarmos bem do sacerdócio, Deus também cuide bem de nós. Que nesse novo ano, Deus cuide de nós e tenhamos diariamente ao menos 5 minutos com Deus. Shalom.